Olá, este é o blog Civil Imobiliário e hoje é um dia muito especial do nosso blog. Aqui ao meu lado, que aceitou o nosso convite, o professor Melim Chalub, posso dizer a maior autoridade hoje em direito imobiliário, especializado em direito imobiliário e direito privado. O professor Melim Chalub que dispensa apresentações e gentilmente aceitou o nosso convite. Professor, muito obrigado por participar desse bate-papo. Eu que agradeço, Alexandre. Eu que agradeço em participar desse blog de Direito Civil Imobiliário, que tem feito relevantes serviços na divulgação dessa matéria tão complexa e de procura, divulgação tão intensa, sobretudo nos últimos dias, nos últimos tempos. Professor, eu queria aproveitar a sua presença para tratar naturalmente sobre alienação fiduciária. Sim. E a ideia, a gente tem, dentre o nosso público, a gente tem muitos advogados e também a gente tem muitos estudantes, né? E muita gente não tem ideia como funcionava uma garantia, um contrato de financiamento imobiliário antes da lei de alienação fiduciária, que trouxe, de fato, uma verdadeira revolução nesse mercado. Considerando que o senhor é considerado o pai da lei, porque trabalhou diretamente na elaboração dessa norma, queria aproveitar para a gente bater um papo como funcionava a questão do crédito imobiliário e das garantias imobiliárias antes da edição da Lei 9.514 de 97. Sim, a garantia tradicional no direito brasileiro, no financiamento imobiliário, inclusive era a garantia da hipoteca. A hipoteca, evidentemente, persiste, mas hoje praticamente caiu em desuso. Perfeito. Depois da lei da alienação fiduciária. E a hipoteca vem perdendo a sua eficácia ao longo dos anos, de muitos anos, desde meados do século passado e até mesmo no final do século XIX, com a Revolução Industrial, alguns juristas alemães e italianos questionavam a eficácia da hipoteca, a efetividade da hipoteca, e sugeriam o estudo de uma nova figura de natureza fiduciária para a garantia. E por que isso? Porque no contrato de hipoteca, o devedor grava o imóvel, mas mantém o imóvel no seu patrimônio, de modo que aquele imóvel, estando no seu patrimônio, está sujeito ao concurso de outros credores também. Uhum. E o negócio fiduciário, o negócio de transmissão fiduciária, por essa forma, o devedor retira o bem do seu patrimônio e transmite o bem para o patrimônio do credor, de modo que exclui esse bem da concorrência dos credores, em falência, em concordata, no que seja, né? Ele não está mais no patrimônio do devedor e, portanto, não constituiria mais a garantia geral dos credores daquela pessoa. Há uma certeza maior de efetivação? Isso, há uma eficácia maior. E por que isso também? Porque a hipoteca, não só porque estava no patrimônio do devedor, ou está, né, no patrimônio do devedor, não serve somente para o credor hipotecário, mas para todos os demais, como também o credor hipotecário foi perdendo preferência ao longo dos anos. Passou a ser preferente sobre ele o crédito fiscal, o crédito trabalhista, o crédito previdenciário, de modo que a hipoteca ficava quase que com um resíduo daquilo que estava em garantia. E isso foi gerando o interesse das pessoas, dos juristas, estudiosos, operadores do direito, em busca de uma solução. E foi inspirado nesses estudos do final do século XIX que os juristas brasileiros introduziram a alienação fiduciária em 1965, mas somente para bens móveis. Perfeito. E verificou-se que foi um grande sucesso, né? Com relação ao direito imobiliário, a hipoteca, o problema veio a surgir quando da crise dos anos 80. E no contexto dessa crise, que foi criada por vários fatores, né, estava também a hipoteca, pela dificuldade de execução, não só pela perda de eficácia, né, de substância, como também pela dificuldade, da morosidade da execução. Então, essas foram as razões fundamentais que levaram a se pensar
numa garantia que substituísse a hipoteca para as operações de financiamento imobiliário. Porque, na realidade, também a execução de uma garantia hipotecária, ela se dá, como o senhor disse, além da dificuldade que pode-se ter para a obtenção dessa garantia, ela também se dava, né, por um moroso processo judicial. Por um moroso processo judicial e também foi criado um processo extrajudicial. Perfeito. Mas como o bem estava no patrimônio do devedor, certo. Né, esse decreto-lei, o decreto-lei número 70 de 1966, esse decreto-lei foi submetido a muito questionamento judicial, por inconstitucionalidade, tendo em vista que, independente da intervenção do judiciário, estava sendo desapossado o devedor de um bem que estava no seu patrimônio. Era necessário então, resolver, extinguir esse contrato em primeiro lugar. E aí veja, então, uma das razões que levaram à criação da alienação fiduciária. A execução da alienação fiduciária se dá em um bem que não está no patrimônio do devedor. Perfeito. E como surgiu a ideia de elaboração de um texto? O senhor teve contato com... Eu estudei isso, eu sempre fui, na ocasião da crise do crédito imobiliário, eu era o consultor jurídico da ABCIP, Associação das Empresas de Crédito Imobiliário do país. E vivendo os problemas, discutindo com as autoridades, esses problemas que entravavam o crédito imobiliário, que criavam muitos problemas, tive a curiosidade, o interesse de estudar essas novas garantias e comecei a fazer um estudo acadêmico no meu curso de especialização em Direito Privado na Universidade Federal Fluminense. E a monografia que eu escolhi fazer foi exatamente um estudo sobre o negócio fiduciário, que deu origem ao livro O Negócio Fiduciário, que está indo agora para a 5ª edição. E a minha proposição nesse livro, o que fiz nesse livro, foi um estudo sobre as garantias diante das necessidades da sociedade contemporânea. E eu não me limitei a estudar apenas as garantias imobiliárias, e todas elas, garantia do crédito, garantia sobre títulos de crédito, sobre direitos creditórios, isso em função da conformação e da dinâmica da economia contemporânea. Percebendo, evidentemente, como muitos outros perceberam, logicamente, que aquelas garantias tradicionais não atendem às necessidades do crédito na sociedade contemporânea, com a conformação, com o ritmo e com a dinâmica que tem e com a diversidade do crédito na sociedade contemporânea. O crédito ao consumidor, por exemplo, claro, né, não conseguiria se alavancar, não somente o crédito ao consumidor, mas também a indústria, se não fosse uma garantia eficaz, rápida, como a alienação fiduciária. E ali, enquanto eu fazia esse trabalho, alguns deputados apresentaram projetos, e eu recebi um pedido de um deputado de Pernambuco, o deputado José Chaves, que tinha feito um projeto, que apresentou um projeto na Câmara de adaptação da reserva de domínio aos negócios imobiliários, como garantia imobiliária. E eu entendi que aquela adaptação não estava adequada, ou não atendia adequadamente às necessidades do crédito, e sugeri a ele que se fizesse, então, a alienação fiduciária, que era o que eu já estava estudando e acabei propondo nessa dissertação e que veio a constar do livro. Então, fiz para ele, em 1996, um substitutivo ao projeto dele. E ele apresentou o substitutivo que eu redigi exatamente regulando a alienação fiduciária sobre bens imóveis. E o trâmite legislativo, ele foi um trâmite moroso? Não, porque o que aconteceu foi que, como as autoridades e os setores do mercado, né, desesperados em busca de mecanismos, de instrumentos para reativar o crédito imobiliário, porque naquele momento, no final da década de 90, o financiamento era quase nulo, era residual, era irrisório. E em busca desses novos mecanismos, imaginou-se, e também porque as contas de poupança, a caderneta de poupança, já não captava volume suficiente para financiar a produção e a comercialização de imóveis. E então, o executivo, o governo, interessou-se
pela criação, pela renovação, ou recriação, ou reconstrução, ou revisão do sistema financeiro da habitação. E aí, então, surgiu a ideia, que foi capitaneada pelo Poder Executivo e acompanhada pelos setores do financiamento imobiliário e da produção imobiliária, a criação de um novo sistema de financiamento imobiliário, não subordinado a um rigor regulamentar tão intenso como era na época do BNH. E, nesse contexto, então, foi solicitado que se incluísse o meu projeto, que fiz para o deputado José Chaves, na lei do SFI, que é a Lei 9.514. Ao tomar essa decisão política, o Poder Executivo usou o meu projeto, do deputado, aliás, José Chaves, e incluiu num projeto que foi apresentado em fevereiro de 87, e veio a ser aprovado e sancionado em agosto do mesmo ano de 97. Perfeito, professor. E aprovada a lei, teve uma aceitação inacreditável, acho que no mercado, sim. E o número de crédito, de fato, teve talvez não apenas pela lei de alienação fiduciária, talvez por um momento econômico, mas, de fato, a gente teve uma abertura do crédito imobiliário. Como você vê hoje, já com a norma, com a lei, depois de tantos anos já de tramitação, qual foi o impacto no mercado imobiliário, sobretudo na concessão de crédito, né? Sim, essa nova garantia realmente inspirou confiança no mercado investidor, né? O mercado investidor que procurava outros meios de aplicação, outros pontos de aplicação, voltou-se para o crédito imobiliário confiante na eficácia da garantia fiduciária, da propriedade fiduciária. E, de fato, alavancou a garantia fiduciária, alavancou o mercado, claro, escorado numa conjuntura econômica favorável naquele momento, né? É possível, professor, hoje a gente imaginar como é que seria caso existe uma discussão no STF a respeito da inconstitucionalidade do decreto que não é especificamente da lei da alienação fiduciária, mas que trata da alienação fiduciária sobre bens móveis, né? E que eventualmente poderia ter uma influência sobre a lei de alienação fiduciária. Você sente o Instituto, portanto, ameaçado em razão disso? Enfim, então, efetivamente, o Decreto-Lei 70 de 1976, que trata da execução, que regulamenta a execução hipotecária de créditos vinculados ao SFH, efetivamente está sob um recurso extraordinário Perfeito. No Supremo Tribunal Federal, que aprecia a sua inconstitucionalidade. Está com vistas para um ministro, não sei qual é, e, efetivamente, se vier a ser reconhecida a inconstitucionalidade desse decreto-lei, pelo fato dele não ter sido recepcionado pela Constituição de 88, pode ser que isso, sim, se reflita no procedimento extrajudicial da alienação fiduciária. Mas ele poderá refletir-se não somente nesse procedimento da alienação fiduciária, mas em outros procedimentos. Eu não me lembro agora de cabeça, mas ainda há pouco tempo atrás, eu escrevi um artigo sobre essa matéria e eu listei 7 procedimentos de execução extrajudicial e de procedimentos extrajudiciais que foram editados depois da Constituição de 88. Um deles por exemplo, a usucapião administrativo. Perfeito, que agora a usucapião é extrajudicial, exatamente. Pelo novo Código de Processo Civil. Que é da Lei 11.977. Então, pode ser que uma decisão dessa natureza atinja, inclusive, esse tipo de procedimento extrajudicial, que tem um alcance social relevantíssimo. Né? Claro, e ainda mais no momento de crise, desse um impacto de uma declaração como essa, ia trazer um impacto negativo enorme. Mais social do que econômico. Com certeza. Nesse caso. Né? Com certeza. Nesse caso. Agora, há uma particularidade importante a ser considerada também no estudo. Eu não estou dando nenhuma opinião aqui sobre os efeitos de um eventual reconhecimento de inconstitucionalidade do Decreto-Lei de Execução Hipotecária sobre os demais tipos de execução. Mas, no caso da alienação fiduciária,
O que ocorre é que o procedimento de expropriação, de leilão, de expulsão da garantia, ela não incide um bem que esteja no domínio do devedor, como no caso da hipoteca. Perfeito. Então, isso mereceria uma avaliação específica de acordo com a conformação dessa figura da alienação fiduciária, que é substancialmente diferente da figura da hipoteca. Claro, com certeza. Professor Melim, gostaria de agradecer imensamente os esclarecimentos. Para mim, poder ouvir toda essa informação histórica e da conjuntura foi sensacional. Agradecer muitíssimo a sua presença e essa entrevista maravilhosa que você acaba de nos conceder. Não há de que, eu que tenho que agradecer. Muito obrigado.